Empreender e amar. Iris Sampaio. Prefácio. Ao ler esta obra da escritora Iris Sampaio, deparei-me com um verdadeiro tratado no campo da administração, tendo como norte principal a questão da gestão de pessoas. Sabe-se que é vital para uma empresa o investimento em capital humano, como forma de garantir seu sucesso e seu crescimento, estimulando o espírito empreendedor que há em cada um. Aborda também outras questões de igual importância, como planejamento, organização, comercialização, expondo estes assuntos com um viés romanceado, o que torna uma leitura agradável, simples e de tão fácil compreensão. É inegável a necessidade que o empresário tem de entender, ainda que não seja um expert no assunto, sobre todas as questões que regem uma boa administração. Ao citar casos ou casos de empresas, especialmente empresas em início de existência, o livro se coloca como um manual ou um roteiro para quem deseja iniciar um negócio, já apostando no sucesso de seu empreendimento. O livro Criar, Empreender e Amar revela também a criatividade e capacidade de inovação que tem o artesão, o pequeno empresário, para vencer as adversidades e conseguir garantir seu espaço nesse cenário onde os grandes se sobrepõem aos pequenos, sugando seu potencial e muitas vezes levando-os ao insucesso. As experiências apresentadas nesse livro, com certeza, abrem espaço para se conhecer este potencial que possui nosso povo. Esta obra abre caminho para um melhor entendimento da dura realidade dos nossos artesãos e indica caminhos a serem seguidos. Boa leitura. Ana Maria Studart Gomes, vice-presidente da Fundação Beto Studart de Incentivo ao Talento. Apresentação. O propósito desse livro é mostrar, a partir da força da arte, da criatividade e do amor, a caminhada do homem empreendedor na construção de sua história como pessoa, como cidadão e como profissional, em um cenário de respeito, de crescimento e de sustentabilidade. A autora convida todos a interagirem com Davi, nesta viagem literária que envolve a ficção e a realidade, em um contexto real de breves estudos e informações de mercado, planejamento, diretrizes, estratégias, empreendedorismo e gestão de negócios, feitos de forma breve com o propósito de enriquecer os conhecimentos de pessoas que almejam criar, empreender e amar no cenário dos pequenos negócios. Capítulo 1. A arte e seu criador. Davi, debaixo de forte temporal, por volta de 00:30, dirigia cautelosamente seu carro pela BR do Algodão, com destino à capital do Ceará, quando, subitamente, um bando de animais atravessou em sua frente, com muita rapidez, fazendo-o descer por uma ribanceira. Em busca de ajuda, deixou o local do acidente e caminhou por uma estrada carroçal que dava acesso a um morro, localizado a 2 quilômetros da BR do Algodão. Após uma boa caminhada, percebeu um tronco de árvore que sinalizava a subida para a casa do Zé da Palha. Alegrou-se debaixo de muita chuva e conseguiu chegar à residência, que ficava no alto do morro. A casa de taipa, apesar da simplicidade, era bastante acolhedora. Na sala tinha uma mesa de madeira com 2 bancos, um fogão a lenha e que fora mantido acesa para esquentar a chaleira do café e a panela de barro com caldo de cabeça de peixe, além de muita palha de carnaúba amontoada no canto da sala. Agachados no chão, Zé da Palha, sua esposa e sua mãe estavam confeccionando chapéus, baús e cestas de palha.
de palha de carnaúba. Davi ficou encantado com aquela técnica e talento em que a palha de carnaúba deslizava entre aqueles dedos com maestria. Isso o deixou emocionado, por encontrar em pleno matagal, numa madrugada de estrondosos trovões e relâmpagos, pessoas simples e batalhadoras, produzindo verdadeiras obras de arte. Davi, em sua sensibilidade, sentiu a força interior que vinha da alma de cada um. Naquele momento, a criatividade, a beleza e o amor enalteciam tanto o espírito dos artesãos quanto o dele, que não parava de repetir baixinho: isso só ocorre quando se tem a arte na alma. Por alguns instantes, seu pensamento o conduziu a uma viagem literária acerca dos conceitos e definições sobre arte, a fim de fazer uma comparação com a prática que estava apreciando. Lembrou-se do filósofo grego Aristóteles, que dizia como a arte era, abre aspas, a capacidade de produzir com raciocínio reto, fecha aspas. Também se lembrou de uma consulta que tinha feito no dicionário da língua portuguesa, que define arte como atividade que supõe a criação de sensações ou de estados de espírito de caráter estético carregados de vivência pessoal e profunda, podendo suscitar em outrem o desejo de prolongamento ou renovação, a capacidade criadora do artista de expressar ou transmitir tais sensações ou sentimentos. Dicionário Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, segunda edição. Davi acenava com a cabeça em sinal de concordância com o que estava acontecendo naquela família. Já era madrugada quando a chuva parou e o filho do Zé da Palha conduziu até o povoado mais próximo. De volta ao local onde o carro tinha ficado, chamou a atenção de Davi uma pequena caravana puxada por jumentos com caçoar e uma carroça coberta com lona, que lentamente descia o morro. Caçoar é um cesto feito de cipó utilizado pelos agricultores para o transporte da carga. Pensou Davi: para onde Zé da Palha estaria indo às 4 da manhã? O mecânico percebeu seu olhar fixo em direção ao morro e falou: Senhor, aquele é o Zé da Palha, com sua mulher e sua mãe. Toda terça-feira eles descem nesse horário para poder entregar na bodega do Chico Esperto até às 5 da manhã as encomendas da semana. Por curiosidade, Davi foi até o vilarejo e na entrada da vila encontrou a comitiva do Zé da Palha, que estava de volta ao morro. Enquanto cumprimentava cada um, observou que os caçoás continham sacas de feijão, arroz e de outros produtos. No final da vila, foi atraído pelo movimento de homens que organizavam as cestas, chapéus e vassouras com muito zelo, em um carro luxuoso. Aproximou-se como se estivesse ignorando o que estava acontecendo e viu quando Chico Esperto, após receber um pacote de dinheiro, retornou alegremente ao balcão de sua bodega. Davi aproveitou para conversar com um dos capatazes do Chico Esperto, obtendo a informação de que Zé da Palha trocava as peças artesanais por mercadoria para o sustento de sua família, como também por produtos para seus animais. Na maioria das vezes, alguns desses produtos eram anotados na caderneta do bodegueiro. De acordo com o costume de algumas localidades, as pessoas compram fiado na bodega e o valor é anotado na caderneta. Havia também aquele que comprava tudo de Chico Esperto para levar a um comerciante da próxima cidade, que por sua vez vendia para as empresas da capital e até para o exterior. Davi, com um nó na garganta, escutava lentamente
todo o relato que refletia injustiça, desrespeito e falta de valorização com aqueles artesãos, vítimas de um sistema econômico cujo lucro sobrepõe-se ao criador da arte e à dignidade humana. Por outro lado, era conhecedor de que se tratava de uma prática comercial que vem sobrevivendo ao longo dos tempos, e para as pessoas simples, humildes e puras como Zé da Palha, era muito importante contar com um Chico esperto que garantia a sua sobrevivência. Infelizmente, a falta de conhecimento, de oportunidade e de capital de giro impediam Zé da Palha de ser o ator da negociação de seus produtos com comerciantes da cidade, das capitais e de outros países. A relação de troca é muito presente no caráter humano. É um costume que vem desde a antiguidade, especialmente com as transações comerciais, mesmo que hoje ocorra com menos intensidade. A troca, sistema do meio mercantil utilizado entre Zé da Palha, integrante da economia informal, e Chico Esperto, apresentou o interesse comum entre as partes, além de confiança e satisfação. A continuidade mercantil é que deixou a desejar quando se trata da prática entre o valor acordado e o preço final para o consumidor. 1.1 O mercado versus Zé da Palha. A conversa com o capataz acabou atraindo pessoas, formando um pequeno grupo ao lado de Davi, que estava sentado no fio de pedra da calçada. Então, ele aproveitou para desenhar no terraço, com um pedaço de galho seco, o processo da transação comercial das peças artesanais vendidas por Zé da Palha ao atravessador, conforme as figuras 4 e 5. O produtor tem um produto, valor, satisfação, qualidade, a preço baixo, repassa a um preço médio para o atravessador, e o mercado com necessidades, desejos e demandas. O atravessador repassa a um preço alto para o comerciante, que repassa por um preço ainda mais alto para o consumidor. E a figura 5. O ator tem o artesão, atravessador, comerciante e consumidor. O produto, artesanato de palha de carnaúba. Finalidade do mercado, vender para sobreviver, é a finalidade do artesão. O atravessador, aproveitar a oportunidade e gerar renda. Do comerciante, expandir negócios e rentabilidade. Do consumidor, adquirir obra de arte. Oferta, preço, do artesão é baixo, do atravessador médio, do comerciante é alto, do consumidor é alto. Então, pessoal, o mercado é o local onde encontramos tanto aquele que quer comprar quanto o que quer vender, relação entre oferta e procura. Nele ocorre a troca de bens por uma unidade monetária ou por outros bens, sendo que em qualquer mercado o preço é o que mede o valor do bem ou dos serviços, em termos monetários. O mercado é como o palco de um teatro em que vários atores desempenham seu papel. Como assim? Indagou Maria das Rendas. Vejam bem, vamos imaginar que estamos aqui assistindo uma peça teatral intitulada O Mercado do Artesanato com Palha de Carnaúba, que tem como principais figurantes o artesão Zé da Palha, o atravessador Chico Esperto e o comerciante, o consumidor. Todos têm sua história, seus objetivos e suas metas a serem cumpridas, que giram em torno do enredo principal da história, o produto. Davi relatou que todos no mercado passam por emoções, satisfações e realizações. O que diferencia é a intensidade com que os atos e os fatos ocorrem e são vivenciados por cada um dos figurantes. Para o artesão, o produto requer esforço físico e talento artístico, mas o cansaço, a preocupação e as dificuldades são superados.
pela magia que a arte proporciona em termos de prazer, satisfação e realização pessoal. Para muitos, como no caso de Zé da Palha, a oferta do produto no mercado, embora com um preço baixo e o ganho econômico limitado e sem perspectiva de crescimento no ramo, é a única forma que acham que têm para sobreviver juntamente com suas famílias. Neste caso, pode-se perceber que há riscos de sobrevivência do produto no mercado, uma vez que a continuidade da produção requer, no mínimo, que o valor econômico dos produtos gerados, a receita, seja suficiente para pagar os custos utilizados na fabricação do produto, como relatam Catelli e Guerreiro, 1992, 11. A garantia da continuidade da empresa só é obtida quando as atividades realizadas geram um resultado líquido, no mínimo suficiente para assegurar a reposição de todos os seus ativos consumidos no processo de realização de tais atividades. O produto, para o atravessador, não exige grande esforço físico, apenas habilidade pessoal, além de não causar muitas despesas. Para ele, é uma oportunidade de negócio, uma perspectiva para seu crescimento financeiro, e é dessa oportunidade que tira o seu sustento. Compra o produto por um preço baixo e vende por um valor intermediário. E para garantir bons resultados, procura utilizar-se de boa lábia como comprador e vendedor. Para o comerciante, o produto agrega várias oportunidades, tais como diferencial no ramo em que atua, sobrevivência no mercado, lucro e concentração de renda. Ao produto são agregados vários itens como merchandising, marketing, marca, embalagem, etc. Tudo isso acaba gerando um preço alto para quem adquire. Cabe ao consumidor ser o detentor de uma belíssima obra de arte, mas a sua satisfação, na maioria das vezes em termos financeiros, custa alto. Podemos mudar o enredo da peça. Os tempos mudaram, assim como os negócios e a forma de negociar. Com a globalização, a era da informática, da informação e do conhecimento tornou-se mais fácil para os pequenos artesãos, criadores e produtores estreitarem as relações comerciais diretamente com os fornecedores, em um ambiente de transparência e informação mútuas sobre os seus produtos e a forma como desejam comercializar. Isso é chamado de comércio justo. Comércio justo é um dos pilares da sustentabilidade econômica e ecológica, ou econológica, como vem sendo chamado. Trata-se de um movimento social e uma modalidade de comércio internacional que busca o estabelecimento de preços justos, bem como de padrões sociais e ambientais equilibrados na cadeia produtiva, promovendo o encontro de produtores responsáveis com consumidores éticos. Isso é uma definição da Wikipedia sobre comércio justo. A prática do comércio justo proporciona aos produtores e consumidores uma criação, igualdade de oportunidades e proteção dos seus direitos. No comércio justo, todos saem ganhando, concluiu Davi. O que ele vivenciou com os moradores de uma região com poucas propriedades rurais e isoladas, com bons artesãos, não poderia ser considerado uma raridade em nosso país, e sim uma realidade. Não poderia ser considerado uma raridade em nosso país, e sim uma realidade que acontece nos 4 cantos da nação, embora nos últimos tempos venham ocorrendo mudanças significativas nesse cenário em prol do crescimento, como a capacitação e o apoio dos empreendedores, cooperativas, grupos produtores e associações comunitárias. 1.2. A arte de compartilhar o saber para aprender e crescer. Passados alguns dias, numa manhã de domingo, Davi retornou à comunidade para participar de uma reunião na casa do Zé da Palha, com as pessoas que trabalhavam com a palha de carnaúba. Ali trocaram experiências e conhecimentos da sabedoria popular.
Foi novidade para Zé da Palha a tintura natural da palha de carnaúba. Ficou agradecido ao colega que relatou que para fazer a tinta e colorir a palha, utilizava plantas existentes na região como a aroeira, o urucum e o cajueiro. Zé da Palha comentou que o corte da folha de carnaúba é feito com varas de bambu de 3 tipos, de acordo com a altura da planta, com uma foice bem amolada presa na extremidade, e falou com muita propriedade. É um trabalho árduo que precisa ter muito cuidado e habilidade para que as palhas, ao caírem, não venham a machucar ninguém, pois já presenciei vários tipos de acidentes, até um que provocou cegueira. É preciso fazer uso de proteções como botas, calças compridas, camisas de manga longa e óculos de sol. Meu compadre da cidade disse uma vez para minha família que, mesmo precisando, não podemos deixar as crianças trabalharem nas tarefas de corte ou qualquer outra dessas atividades. Ele falou várias vezes que o trabalho infantil é proibido por lei e é considerado crime. E nossa região tem muita gente que ainda coloca as crianças num perigo dessa natureza. Não deixem isso acontecer nos trabalhos de vocês. Criança é para estudar. Se eu tivesse, na minha época, estudado, hoje eu teria conhecimento e seguiria o conselho aí do doutor de comercializar diretamente com os grandes, disse com propriedade. A esposa do Zé da Palha, enquanto servia um cafezinho com tapioca e bolo de fubá, falou: na minha família, o artesanato já é uma tradição de muitos anos. Todos os membros desenvolvem uma atividade. A tarefa é dividida por etapas, desde a abertura das palhas, da limpeza das fibras, até o acabamento das vassouras, chapéus, baús, etc. E a tarefa do Zé é também comandar e levar os produtos para serem vendidos na vila próxima. Zé da Palha acrescentou: eu e meu filho mais novo, que terminou o 2º grau, fizemos o controle para ver se é preciso alguma correção do produto. E também para garantir que saia tudo de acordo com o que prometemos para os nossos compradores. Atento a cada depoimento, Davi lamentava ver aquelas pessoas tão talentosas não terem a oportunidade de um treinamento para a melhoria de seus produtos, mas em seu íntimo agradecer a Deus por aquele momento em que estava proporcionando a si mesmo uma verdadeira capacitação de sabedoria popular. Na simplicidade daquelas falas, Davi presenciou muitas ferramentas de gestão que são utilizadas durante a execução de suas atividades, como as de organização, planejamento e segurança do trabalho, liderança e vendas. Naquele momento, em seus pensamentos, Davi reportou-se à sua época universitária, quando sua professora falava de planejamento. Abre aspas. O ato de planejar diz respeito a conhecer a realidade e agir de acordo com esse conhecimento para conseguir alcançar o que se deseja em termos de propósitos e desafios organizacionais. No que está pensando, doutor Davi? Indagou Zé da Palha. Na maneira como você planeja as tarefas com sua família e o quanto é importante que todos executem o planejamento de todas as suas ações. Explique melhor esse negócio de planejamento. Bom, podemos começar pela definição de planejamento que está no dicionário Aurélio. Planejamento, ato ou efeito de planejar, trabalho de preparação para qualquer empreendimento, seguindo roteiro e métodos determinados. Elaboração por etapas, com bases técnicas de planos ou programas com objetivos definidos. E acrescentou: o planejamento é também um instrumento importante para o ser humano. É o caminho que assegura a eficácia e eficiência de qualquer setor de sua vida. Para as empresas, ele contribui com a sobrevivência, crescimento e sustentabilidade do mercado. Davi repassou para todos o que tinha lido em Catelli, afirmando que planeja-se porque existem tarefas a cumprir, atividades a desempenhar, produtos a fabricar e serviços a prestar.
Catelli, 1999, página 147. O que pude perceber é que, de forma consciente ou não, há um processo de planejamento sendo desenvolvido no trabalho lógico que não na mesma proporção, mas a base tem o mesmo sentido em termos de execução, acompanhamento e avaliação das ações desempenhadas. Naquele instante, ele relembrou Catelli, 1999, página 30, ao comentar que as empresas, para atingir suas metas e cumprir sua missão, devem planejar cuidadosamente as ações que pretendem desenvolver, sobretudo reavaliando periodicamente o desempenho realizado contra o desempenho planejado. O senhor Joaquim falou que perdia muito tempo e material porque não tinha o hábito de fazer uma programação para começar a fabricar seus produtos, coisa que gostaria de fazer, só não sabia por onde começar. Foi então que Davi apresentou e discutiu o roteiro a seguir. O que produzir, quando começar e quando terminar, onde realizar as atividades de produção, quem ficará responsável pelo que fazer em cada etapa, como as atividades serão organizadas, quanto será preciso de recursos financeiros e pessoas e materiais, quanto produzir. São perguntas básicas do planejamento. O que, quando, onde, quem, como, quanto e quanto, né? Quanto será, quantos recursos e quanto produzir. Davi falou que era importante. Perdi o foco aqui. Davi falou que era importante pôr em prática o ato de planejar de forma contínua, seguir cada etapa do planejamento, conhecer a realidade e agir de acordo com esse conhecimento. Depois, discutiram a possibilidade, em um futuro próximo, de criarem uma associação cooperativa ou grupo de trabalhos. Um dos participantes indagou o que isso traria de bom para eles. A resposta de Davi fez um breve relato sobre os benefícios para o produtor, o produto e o mercado. Uma cooperativa ou grupo de trabalhos, benefícios do produtor, da comunidade. Proporcionar condições de trabalho e geração de renda, fortalecer a cultura do artesanato local, tornar a cadeia produtiva mais eficiente, fazer negociações sem a presença de atravessadores, ofertar capacitação e aperfeiçoamento individual e coletivo, trabalhar em redes, estreitar as relações com os compradores e clientes. Benefícios do produto: fabricar produto com qualidade, prazo e preço praticado no mercado, ampliar o mercado, assegurar o produto do mercado, fidelizar clientes. E os benefícios do mercado: praticar preço justo, produtor versus comerciante versus consumidor, expandir o mercado e as negociações, gerar novas oportunidades, fortalecer a economia local. Com os olhos fixos na figura 8, que estava na tela de seu notebook, fez uma exposição acerca dos procedimentos do processo de produção que poderiam auxiliá-los na fabricação e venda de suas peças artesanais. Fase 1. Preparação. Planejamento operacional. Planejar o material e logística. Fase 2. Gerenciamento, execução, controle e avaliação. Fase 3. Mercado, estudo do mercado, definição do preço. Figura 8. Fase do processo de produção. Fase 1. Preparação. Planejamento operacional. Estabelecer os objetivos e as metas operacionais para a realização do objetivo final, que são: planejar o material do produto ou serviço a ser fabricado em termos de volumes, prazos e preços. Preparar o orçamento, identificar a lista de materiais e serviços necessários para a fabricação do produto. Em seguida, fazer a cotação dos preços, verificar a disponibilidade de recursos financeiros, elaborar cronograma operacional desde o recebimento de um pedido até a entrega do produto ou serviço. Fase 2. Gerenciamento. Execução. É a fase
de pôr em prática os objetivos e as metas definidas no planejamento operacional. Controle. 2 pontos. É a ação que possibilita identificar, na fase de execução do produto e serviço, os desvios e suas respectivas causas, como também a adoção de medidas corretivas, a fim de que os resultados planejados sejam efetivamente alcançados. Avaliação. 2 pontos. Tem como propósito permitir que os resultados gerados sejam os melhores possíveis. Davi apresentou para Zé da Palha e seus companheiros um roteiro simples de critérios de avaliação para ser utilizado durante o período de produção de suas peças artesanais. Antes, o que vamos produzir está claramente definido? O que vamos produzir é importante para o mercado? As responsabilidades das pessoas em relação ao produto já foram definidas? A quantidade de matéria-prima já foi definida? Temos material para produção? Os fornecedores da matéria-prima já foram selecionados? Durante o processo, o produto está sendo fabricado de acordo com o que foi planejado? O pessoal está comprometido com a produção? Depois, a qualidade, o acabamento e o prazo de entrega do produto estão de acordo com o planejado? O produto atendeu às necessidades e expectativas dos clientes? Isso é na parte de produto. E na parte de recurso humanos, o número de artesãos para a realização do produto está definido? As pessoas estão capacitadas para a produção? Em recurso financeiro, o valor necessário para as despesas com produção e venda do produto está definido? A disponibilidade de recursos financeiros? As informações de recursos utilizados na fabricação estão claramente definidas para preparar o preço de venda do produto? O preço definido para a venda do produto está de acordo com o praticado no mercado? A receita com as vendas do produto consegue cobrir todas as despesas de fabricação? A receita com as vendas do produto consegue obter lucro? Essa é a figura 9 dos critérios de avaliação. Fase 3. Mercado. Para atuar no mercado é importante pesquisar informações sobre 2 pontos. Clientes que comprarão seus produtos, mercado consumidor. Pessoas ou empresas que fabricam e vendem produtos similares, mercado concorrente. Pessoas ou empresas que oferecem equipamentos, matéria-prima, embalagens e outros itens necessários à fabricação dos produtos, mercado fornecedor. Quanto mais conhecimento acerca do mercado em que se vai atuar, melhor será o desempenho do empreendimento. Para a definição do preço a ser praticado no mercado, é importante um estudo de itens como preço praticado pelo mercado e pela concorrência para produtos e serviços similares. Se for praticar um preço menor do que o do mercado, verificar se dá para cobrir as despesas com produção e ainda obter lucro. Para estabelecer o preço do produto, deve-se incluir 2 pontos. Custos diretos de produção, matéria-prima, mão de obra, transporte, custos de administração de vendas, etc. Despesas operacionais para fabricação de vendas do produto, aluguel, salários e encargos, material de expediente, telefone, energia elétrica, água, etc. E a margem de lucro. Um deles perguntou como conseguiriam saber se o que estavam ganhando com a venda do produto era lucro. Davi explicou que a lucratividade é o resultado positivo após deduzir da receita os custos e as despesas. Tabela 1. Demonstração do resultado. Itens. Receita operacional. Custos operacionais. Mão de obra, R$600, matéria-prima, 300, transporte, 200, despesas de administração e vendas, 100. Resultado econômico.
Valor total, 1.500. Despesa de administração e venda, 1.200. Resultado econômico, 300. Ele também explicou que para obter um resultado positivo com o lucro, é necessário procurar ampliar as vendas de produtos ou prestação de serviços, evitar desperdícios, atuar na redução de custos sempre que necessário. Em seguida, sugeriu que, para contribuir com a organização dos trabalhos e com as tomadas de decisões do dia a dia, era preciso fazer um registro das seguintes informações: quantidade de produtos fabricados no mês, quantidade de peças em estoque, quantidade de peças vendidas, valor arrecadado com a venda das peças, receita, total dos gastos com as peças produzidas, total a receber com os clientes, compradores, nas vendas a prazo, total a pagar com os fornecedores, nas compras a prazo. E Davi, caminhando entre os artesãos, disse com energia: acreditem no potencial de cada um, valorizem suas habilidades e competências. Vocês têm o talento de empreendedores e desenvolvem um papel importante no fortalecimento do mercado e da cultura da região. Empreender é transformar os sonhos em realidade. Empreendedor é aquele que tem coragem, autoconfiança, faz acontecer com inovação, sabe escolher novos caminhos, assume riscos e, acima de tudo, é persistente. Ele saiu daquela localidade agradecendo a Deus por ter deixado sua contribuição para aquelas pessoas que, na simplicidade, vivenciaram e sobreviviam da arte com amor e sabedoria popular.